graça e a paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos iniciar o culto orando, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ele. Deus amado, nós te adoramos, Deus. Vezes sem conta, repetimos isto na nossa vida individualmente, ou como família, ou como igreja, e não nos cansamos de dizer, nós te adoramos, Deus. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus, Criador de todas as coisas. O Senhor nos criou a tua imagem e semelhança, e mesmo que tenhamos caído como raça, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua amando, o Senhor continua buscando o pecador para salvá-lo em Cristo Jesus, teu Filho. Ó Deus, nós te agradecemos por imensurável amor, por esta salvação que nos é revelada, que nos faz filhos e filhas do Senhor. Ao Senhor tributamos toda a honra e toda a glória, porque entendemos que não há outro que seja digno disto. Por isso nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor em mais esta manhã, agradecendo por esta manhã. Ela é prova, Deus, de que o Senhor é fiel, o Senhor renovou a tua misericórdia, o Senhor continua revelando a tua fidelidade para com a vida do teu povo. Por isso nós abrimos os nossos corações diante do Senhor e confessamos que nós somos pecadores. Ó Deus, palavras, pensamentos, atitudes, a nossa fraqueza, a nossa limitação, por isso é que nós pedimos perdão sobre as nossas vidas. Pedimos a tua misericórdia, nos revelando a graça que perdoa, a ação do teu Espírito Santo que convence, que nos leva ao arrependimento e coloca um novo cântico nos nossos lábios para festejar, para celebrar a alegria da salvação. Ó Deus, receba o nosso culto de louvor e adoração neste lugar, com as famílias que estão cultuando conosco agora através da internet, e em outros lugares também, Senhor. As igrejas que neste dia celebram o teu nome, pregam a tua palavra com fidelidade. Ó Deus, receba, Senhor, a adoração do teu povo que se chama pelo teu nome e usa, Senhor, a instrumentalidade da tua igreja para pregar a salvação, que mais e mais vidas olhem para Cristo Jesus, o reconheçam como Salvador, o confessem como Salvador e desfrutem da comunhão dos santos do Senhor. Por isso, Deus, nós queremos dedicar este culto de louvor e adoração, logo mais a escola dominical, Senhor, o ministério de ensino, e depois o culto vespertino. Tudo isso nós dedicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Vamos cantar este hino. É uma oração, na verdade, que nós cantamos aqui. Você veio atraído e chamado para cá pelo Espírito Santo, em casa também as famílias separam um tempo agora, porque o nosso desejo é recebermos mais de Cristo. Receba mais de Cristo, você que já tem a sua experiência pessoal com Ele, é salvo nele. Receba mais de Cristo através da sua palavra, através do crescimento da vida de oração. Porventura, você que ainda não sente essa alegria no coração, possa fazê-lo nesta manhã, e quem sabe agora orar conosco, cantando este hino, e recebendo Jesus como seu Salvador. Vamos louvar ao Senhor. mais no seu puro e santo
Amém. Graça e paz, amada igreja. É com alegria que damos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Fomos criados para isso, para louvá-lo, adorá-lo. E você que está nos acompanhando também pela internet, que bom termos vocês também conosco aqui. Os que não puderam estar aqui de forma presencial estão nos acompanhando pela internet. E é alegria estarmos aqui presencialmente, podendo estar louvando ao nosso Deus de forma comunitária. Queremos fazer uma leitura bíblica agora do livro de Salmos, capítulo 119, dos versos 162 a 168. Façamos essa leitura de forma responsiva. Eu leio os primeiros, os irmãos leiam os seguintes. E no último versículo a gente fará a leitura de forma uníssona. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes do dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz tens que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Todos juntos, tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Amém. Graça e paz, irmãos. O Senhor nos chama nessa manhã para adorarmos assim como nós estamos, porque Ele não vê, apesar dos nossos grandes defeitos, dos nossos pecados, das nossas falhas, Ele não olha só para isso, Ele olha para o nosso coração, Ele nos sonda e Ele tem prazer nesse relacionamento conosco. E nós somos agraciados, porque podemos estar aqui, num local em que somos livres para adorá-lo, num local que somos livres para transmitir pela internet. E o Senhor já está aqui nesse lugar para receber o nosso louvor, para tocar o nosso coração. Então vamos exaltá-lo. Vem, esta é a hora da adoração. Para Ele
Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Quero ler o Salmo 116, versículo 12 e 13 e 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Irmãos, aqui o salmista se pergunta o que vai fazer em troca por tudo de bom que o Senhor tem feito por ele. E aqui ele diz, não é dar dinheiro, não é dar bênçãos, não é fazer, é simplesmente tomar o cálice da salvação. A igreja presbiteriana jamais pregaria a salvação em troca de dinheiro. Aqui a gente faz os dízimos e ofertas porque nós entendemos que essa é uma das formas que nós viemos aqui para adorar o Senhor. Nós adoramos com os cânticos, adoramos com orações, vamos adorar com a palavra que será ministrada daqui a pouco, mas também adoramos através de nossos dízimos e ofertas, mostrando ao Senhor que nós não temos o apego material, que nós,
conseguimos sim dar a primícia, conforme nós prometemos no dia em que nós fizemos nossa profissão de fé, que nós manteríamos a igreja também com os nossos bens. Então, eu convoco a igreja a se colocar de pé. A gente vai cantar aqui o hino 32 e os irmãos podem vir à frente fazer o depósito desses dízimos e ofertas. Quem está em casa também conta com a opção de fazer o Pix, de fazer depósitos bancários que estão aparecendo aí na tela do vídeo. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de Te adorar através dos dízimos e ofertas, ó Pai. Abençoa esse dinheiro que aqui foi depositado, abençoa as pessoas, ó Pai, que assim o fizeram. Aqueles que não fizeram, Pai, abençoa também para que possa ter condições e também o entendimento, Senhor Pai.
Em nome de Jesus, te pedimos pela liderança desta igreja para que possa aplicar da melhor forma estes recursos, ó Pai, para o engrandecimento do Teu reino, para a manutenção do Teu templo, ó Pai, para que possamos continuar adorando junto com nossos irmãos aqui e em todos os lugares da terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Salmos, capítulo 127, dos versos 3 ao 5, que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. É uma alegria saber assim, que Deus nos confiou, né, essa herança para cuidar. E somos gratos primeiro, o ministério que Ele nos confiou como pais, e segundo também, a igreja que caminha junto com a gente também nos ajudando no ensino da palavra de Deus. Somos muito gratos à participação da igreja presbiteriana. A gente olhando aqui, lembra de alguns tios, a tia Valcélia, quantas crianças passaram por ela, meus filhos, e somos muito gratos por isso. E queremos chamar os nossos pequenos para que possamos estar orando por eles, abençoando as suas vidas, e também nessa oração também agradecendo a participação dos tios, que sempre foram muito presentes na vida deles. Eu fico tão feliz quando eu vejo assim as pessoas aqui, o pessoal do louvor, uma turma já grande, que a gente via pequenininho aqui na igreja, caminhando. Eu estava vendo o Igor tocando ali, quantas vezes eu não vi o Igor com a dona Terezinha aqui, pegando pela mão e trazendo para a igreja. Está aqui o Igor. Muito feliz, quando eu vejo sempre eu lembro dele pequenininho. Então, assim, realmente a importância dos pais, dos avós, estarem trazendo os filhos para a igreja. Os pequenininhos que não puderem vir só, se os pais puderem trazê-los. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, amado Pai, te somos gratos, Pai. Primeiramente, porque a gente pode estar aqui, Pai, na Tua casa, te adorando, te louvando, Pai, em liberdade, Senhor. O privilégio que temos, que outras igrejas por aí não têm, Pai, esse privilégio de estar te adorando em liberdade, Senhor. E somos mais gratos ainda pela vida dos nossos filhos, pela vida dessas crianças aqui, Pai. E te pedimos, Pai, que eles nunca, Pai, desviem os pés deles dos Teus caminhos, Senhor. Que sempre eles te tenham como norte, como referencial, Senhor, como bússola nas suas vidas, Pai. Que tudo que eles forem fazer, Pai, sempre te tenham, Pai, como orientação, como norte de suas decisões. Pedimos, Pai, que eles não cresçam só em estatura, Pai, mas acima de tudo, estejam crescendo em sabedoria e graça. Te pedimos, Pai, nesse momento que eles vão se dirigir à sua salinha, Senhor, que Tu possa estar preparando o coração, Pai, e a mente deles para receber a Tua palavra, Senhor. E te pedimos também, Senhor, pelos nossos professores, Pai, pessoas dedicadas, que voluntariamente vêm fazer a Tua obra, ensinando, Pai, os Teus caminhos, a Tua palavra a esses pequeninos, Senhor. Abençoa a vida deles, Senhor, dá sabedoria nessa condução desse trabalho que é tão bonito, Senhor, tão edificante. Muito obrigado por tudo, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Cristo, Pai. Amém. Temos um momento agora muito especial também, é o momento de conhecermos os nossos visitantes. Recebemos aqui uma relação com alguns nomes. Se não for constrangimento para você, na hora que a gente mencionar seu nome, você puder se levantar para que a igreja possa conhecê-lo. E a gente não pode ainda estar dando aquele abraço presencial, mas vai ficar o nosso aceno, um abraço virtual para vocês. Temos aqui o Juscelino Santos, da Igreja Presbiteriana de Teresina. Está ali, meu irmão? Gessé Castro, da Igreja Presbiteriana do Maranhão. Está ali, ok. Neurilane Leal, da Igreja Batista Lagoinha, aqui de Fortaleza. Irmã, não estou vendo. Está ali. Bem-vinda, irmã. Marisa Nascimento Santo Costa, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lá atrás. Antônio Gabriel, é o convidado do Wellington.
Antônio Gabriel, lá atrás. Ana Natélia Leal, da Igreja Batista da Lagoinha. Lá atrás. A filha dela, né? Joia, seja bem-vindo, irmã. Joabe, da Assembleia de Deus em Maranguape. Bem-vindo, meu irmão. Lara, Assembleia de Deus também em Maranguape. Lúcia Lima e Jasmin. As duas, Lúcia Lima e Jasmin, bem-vindas. E também eu tenho o privilégio também de apresentar também meu primo, Erliviana, filho da nossa irmã Erglantine, e que Deus possa abençoar as suas vidas. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Antes de ser Igreja Presbiteriana, somos casas do Senhor. Voltem sempre, é um prazer tê-los conosco. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe as suas famílias. Queremos chamar agora a superintendência da IBD, para dar um comunicado. E desde já também queremos fazer o convite para que vocês possam retornar para o culto à noite. É um privilégio estarmos podendo, já que retomamos, estarmos na casa do Senhor, tanto pela manhã como pela noite. Quem não puder vir por motivo de saúde, estará nos acompanhando pela internet. Mas venham também compartilhar, louvar a Deus conosco no culto da noite. Graça e paz, irmãos. A EBD hoje vai sortear um livro, cujo autor é um professor da Escola Bíblica, o irmão Samuel Gueiros, que é a Bíblia Sagrada, Manual de Fé e Prática do Cristão. Quem ganhar vai ter o privilégio de pegar um autógrafo, né? Que o irmão Samuel está aqui hoje. Irmãos, eu quero motivar todos a ficarem na escola bíblica. Eu faço uma reflexão que toca muito no meu coração. Quando eu chego, passo toda a semana, vai ter feriado na segunda. Quantas segundas tem feriado e nossos professores estão aqui firme e forte? Vejo o compromisso desses homens e mulheres de Deus, o esmero com a obra e no preparo da lição para vocês. Então, é uma bênção, né, na nossa comunidade, na nossa vida. Vamos ver o número que vai ganhar. Número 10. Número 10 ganhou esse livro, preciosíssimo. E quero lembrar a todos que esse domingo temos EBD, no seguinte também. Ela está dizendo que foi a irmã Socorro quem ganhou, ela está só pegando por ela. Parabéns, irmã Socorro, ganhou o livro pela primeira vez. Irmãos, em dezembro nós teremos uma agenda, né, de final de ano. E nós faremos a escola dominical classe única, tá certo? Então, fica o aviso para os alunos se preparar, os professores. Temos esse domingo e o próximo também de aula. Queremos ainda lembrar a igreja que no próximo dia 25 teremos nosso culto de ação de graças às 6h30 da manhã. O pregador será o pastor João Paulo, nosso convidado para pastor auxiliar aqui na igreja. Que todos possamos estar aqui juntos nesse momento. E eu esqueci de perguntar, tem mais alguém que nos visita, que não estava mencionado aqui nessa relação? Tem um irmão lá atrás. Deus abençoe, meu irmão. Mais alguém? É um prazer também recebê-lo, meu irmão. Deus abençoe. Não é bem visita, né? Porque é sempre membro da nossa igreja, mesmo estando em outras terras, mas nossa irmã Irlândia está conosco, esposa do pastor Paul. Nós temos orado pela Irlândia. Quer dar uma palavrinha, Irlândia, à igreja? Peguei de surpresa assim, mas só para atualizar, nós temos orado pelo pastor Paul, está em tratamento. Então, é uma alegria ter nossa irmã conosco nesta manhã. Dê uma palavrinha à igreja para nos atualizar aí no motivo de oração. Graça e paz a todos. Queria agradecer, né, a todos pelas orações, pelo carinho, o apoio. O Paul, ele foi diagnosticado com câncer no fígado e metástase já no pulmão. Mas ele está firme e forte, né, com fé, que Deus pode curá-lo, que Deus já curou, ele declara que Deus já curou. E a maneira como Deus tem nos cuidado é tremenda, né? A gente está muito agradecido a Deus pelo que o Senhor tem feito, porque a gente já estava ciente que esse ano não veríamos para o Brasil, porque cada 2 anos a gente sempre vem. Mas ele foi para o hospital com dores e o médico me disse que era câncer.
e falou que era melhor vir para cá porque tinha mais possibilidade de tratar, né? Então, a gente começou as divulgações, o grupo de missionárias começaram a divulgar, e a igreja também do Rio também nos ajudou. Então, a gente, de repente, compramos a passagem, mas compramos a passagem para o dia 17 de julho. Chegando em Portugal, foi cancelado o voo, e eu fiquei aflita, mas o Senhor cuidou de nós, né? Levantou uma pessoa que a gente não conhece até hoje para pagar 4 dias o hotel para nós. Aí ficamos no hotel em Portugal, e eu pedindo a Deus que ele não tivesse crise de dores lá. E aí ele pegou e quando a gente chegou, já tinha perdido o voo para Brasília, porque alguém ligou para nós lá no Senegal, dizendo que já estava tudo preparado para receber o Paul em Brasília e já interná-lo no HUB. E aí assim foi, a gente não pagou nenhuma consulta, né? A gente não pagou nenhum exame. Ele fez tomografia, endoscopia, vai fazer outra agora, e tudo é assim, ele se interna para poder fazer os exames. E aí Deus coloca ele no sírio-libanês. E aí o sírio-libanês, ele está fazendo o tratamento lá, e passa quase o dia todo tomando a medicação e volta para casa. E o bom é que ele não está tendo também efeito colateral, não está tendo efeito. Ele está bem, ele está trabalhando em casa, ele faz alguma coisinha e quando está cansado se deita. E assim, mas ele está bem, né? Às vezes sente dores, mas é normal porque existe a carga viral do fígado, né? E até já desinchou o fígado, ele está bem melhor, ele sente dores mais leves, menos agora do que ele sentia lá no Senegal, tá bom? E a gente sabe que tudo é graças às orações da igreja. Amém? Muito obrigado. E que você continue segurando a corda para nós, porque nós precisamos, né? Sempre a gente tem o abalo emocional, né? Mudanças de repente, bruscas assim. As meninas eu matriculei já numa escola lá, agora elas estudavam inglês, agora vai ter que estudar em português. E a Lidy já está na 6ª série. Então, assim, é muitas lutas. Tá? Então, vocês possam orar por nós. E, pastor, se Deus quiser, vamos estar aqui em dezembro, toda a família. Amém? Amém. Obrigado. Presbítero Ângelo, você fica aqui à frente. Presbítero Ângelo é o conselheiro, aí, responsável pela área de missões da igreja. Vou pedir ao nosso irmão que ore nesse momento pela vida do povo e dessa querida família. Deus abençoe. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, as lutas no povo de Deus são renhidas, mas louvamos o Teu nome porque Tu estás sempre conosco. Tu estás cuidando da família do Paul, da vida dele, todas as condições, todas as circunstâncias, as passagens, o hotel, o tratamento, o hospital, tudo isso, Senhor, percebemos a Tua boa mão sobre a vida desta família. E queremos Te agradecer pelo privilégio de podermos orar e interceder por esta família e por tantos outros missionários. Pedimos que o Senhor cure a vida do povo e que esses momentos de dificuldade sejam momentos para fortalecer, Senhor, as musculaturas espirituais desta família e que eles possam voltar para o campo para proclamar mais e mais as Tuas verdades e testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito na vida desta família. E para também nos encorajar, Senhor, que a despeito das lutas que passamos aqui, o Senhor está conosco em todo o tempo. Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoa poderosamente cada vez mais essa família, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. E essa semana, irmãos, nós estamos em comemoração, celebrando ao Senhor pela vida das nossas irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina. Um ano depois da fundação da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, que foi em 1883, no dia 11 de novembro de 1884, nascia a sementinha da SAF, chamada Associação Evangélica de Senhoras,
dia 11 de novembro de 1884. 137 anos. Vou pedir às nossas irmãs da SAF que estão presentes aqui, algumas já estão lá no Ministério Infantil, mas as irmãs que estão aqui, que fiquem em pé, em nome de Jesus. O ano que vem, a SAF local vai completar 110 anos, né, dona irmã conselheira? Vamos fazer uma festa que são 110 anos de organização da SAF local. Então, já não vai ter esse negócio mais aí de tanta limitação, é uma festa. Então, eu quero orar pelas irmãs, são irmãs de oração. Ana Maria Prado é a presidente nacional, e o tema que vai até 2022 é Orai sem cessar. São irmãs de oração, vários ministérios desenvolvidos pelas irmãs, mas principalmente o ministério de oração. Quero agradecer pela vida das nossas irmãs, e vou pedir aqui, nosso irmão Ebenezer, rapidamente com o microfone, que caminha até o pastor Toniel, para o pastor Toniel orar pela vida das nossas irmãs que compõem a SAF em todo o território nacional. Irmãos, nós temos aí as SAFs pioneiras, aqueles grupos pequenos em pontos de pregação, em congregações, e temos sociedades com muitas sócias. Então, são igrejas pequenas e grandes, mas é o trabalho do Ministério Feminino sendo desenvolvido em toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. 137 anos da SAF. Pastor Toniel vai orar, agradecendo nesse momento. Depois, a conselheira, nossa irmã Detinha, tem aí a palavra. Senhor Deus, muito obrigado pela presença da Tua Igreja no mundo. Muito obrigado, Senhor, pela presença dentro da Tua Igreja, das Tuas servas, auxiliadoras que desde o início têm dedicado a sua vida ao lado do Teu Filho Jesus, onde foram companheiros dele no seu ministério. E através dos anos, as Tuas servas têm honrado o nome do Senhor Jesus com o dinâmico trabalho feminino dentro da Igreja Presbiteriana. Nós te agradecemos porque esta igreja tem contado eficientemente com o trabalho das tuas servas, que têm sido verdadeiras heroínas na propagação do teu evangelho. Nós te agradecemos porque a ordem, a respeito, ao trabalho, a dignificação do ministério feminino dentro da tua igreja. Amém. E nós devemos isto, Senhor, ao teu Filho amado Jesus, que teve o apoio de mulheres que o admiraram e o acompanharam, que estiveram ao seu lado, louvando e engrandecendo o teu nome. Esta igreja tem sido privilegiada com o trabalho feminino através dos séculos, através dos anos de sua existência. E te agradecemos porque hoje temos um elemento forte dentro da auxiliadora da igreja, como expressão viva do teu poder na realização desse trabalho. Amém. Pedimos que continues abençoando as tuas servas, dando a cada uma, Senhor, porção redobrada da tua graça, da tua misericórdia, do teu entendimento, para que elas possam crescer cada vez mais na obra do Senhor, honrando, exaltando e glorificando o seu nome. Nós te pedimos isto, que ores para a SAF desta igreja, na comemoração do seu aniversário, que as tuas servas têm sido dignas, obreiras do Senhor. Continue honrando o nome do Senhor Jesus, Amém, Jesus, através das suas vidas, da sua palavra e do seu trabalho. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Primeiro quero agradecer nessa lembrança de que estamos aniversariando, né? E eu convoco as senhoras que ainda não são SAF, que se façam atuarem ali, que vale a pena. Primeiro, não vou falar aqui do meu neto nem da minha filha, mas eu quero somente agradecer a Deus, porque sei que cada um dos meus queridos irmãos oram pelo meu neto e oram pela minha filha. Eles estão bem dentro do tratamento, estão bem. Obrigada. Agora, uma coisa que eu queria dizer para vocês. Nós temos, como Sociedade de Senhoras, um trabalho que se chama Oficina de Costura. Essa oficina não pôde trabalhar pelo vírus chinês que assolou não só a nossa cidade, nosso estado e o mundo. Então, nós tínhamos um trabalho permanente. Cada segunda-feira nós íamos aqui trabalhando e no final do ano fazemos uma exposição que a primeira ideia da exposição é ajudar a Liga Evangélica de Assistência Érico Mota. Nós faremos essa exposição com pouquinha coisa, com uns paninhos de prato, umas bolsinhas, mas faremos. No dia 12
No dia 12, que é um domingo, nós começamos aqui cedinho e queremos, antes da escola e depois da escola, que vocês olhem e possam adquirir algumas coisas para presentear no Natal. A segunda coisa é que nós temos sempre também, permanentemente, um brechó, que atendíamos a todos nós aqui, roupinhas novas que vinham e a gente usava e era bom comprar bem baratinho. Faremos também isso. Essa data, eu não tenho certeza se será no mesmo dia do departamento de costura, da oficina, que é 12 do próximo mês. Então, eu quero convocar vocês todos, se tiver uma roupinha bonitinha, engomadinha, lavadinha, um sapatinho que não seja com cheirinho de chulé, a gente aceita para pôr no nosso brechó, tá certo? Então, agradeço muito, 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 muito a essa igreja, que eu amo. Está aqui o meu testemunho, pastor Tonel, quanto eu amo essa igreja. E amo cada um de vocês, porque vocês são a igreja. Muito obrigada e atendam o nosso pequenino apelo. Graças a Deus pela vida e ministério das irmãs. Irmãos, mas mesmo assim, esse vírus Xing-Ling não parou a ação das irmãs, não. Eu amei, durante o período, ver irmãzinhas montando aí no grupo do WhatsApp as reuniões de oração, as reuniões departamentais. Não parou, só que voltou, não é? E eu tenho feito aí o convite às irmãs que estão se achegando à igreja. Tem irmãs de liderança chegando à igreja. Procure as nossas irmãs e faça parte desse trabalho, que tem sido um trabalho abençoado. Queridos, vamos ficar em pé, abrindo as nossas Bíblias, no Salmo capítulo 127. Já foi citado hoje aqui, graças a Deus, Deus sabe como conduzir, não é? Esta realmente é a mensagem para hoje de manhã, para edificação das nossas vidas, para conforto do nosso coração, para exortação, para os desafios que nós temos pela frente como famílias cristãs. Salmo 127. Vamos meditar sobre o tema usufruindo as bênçãos na família. Salmo 127. A versão que eu vou usar é a atualizada. Você segue aí na sua versão esse texto e os demais textos que serão citados. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Deus amado, nós queremos pedir que o Senhor ministre ao nosso coração, mais uma vez, na meditação da Tua Palavra, trazendo edificação, trazendo exortação, trazendo crescimento e, principalmente, nos alimentando com o desafio de vivermos na prática, no dia a dia, esta palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. A igreja pode assentar-se. Ontem à noite eu entrei em contato com o pessoal da mídia e disse, vamos substituir o sermão. Então, eu passo para ele os textos, né, que serão projetados, e aí eu passei o recado ontem à noite, dizendo, vamos mudar esse sermão que seria hoje de manhã, fica para depois. Então, o que nós vamos usar é esse, porque eu vejo providencialmente, que ele já foi citado aqui pelos irmãos oficiais, foi citado pelo irmão Ebenezer, e você tem essa mensagem hoje gravada no Disque Paz da nossa igreja, 3052-2500. Você vai me prometer que vai ligar para lá. Se houver muitas ligações, pode ser que dê ocupado. Espere daqui a pouquinho. Mas hoje eu quero fazer assim. Eu quero, na hora do almoço, lá em casa, não é? Com a família reunida ali, colocar no viva voz a mensagem do Disque Paz. Faça isso hoje, é uma sugestão que eu dou, que eu faço. Ou então ouça durante o dia, até meia-noite, a mensagem que nós temos aí, do pastor Hernandes Dias Lopes, em Salmo 127 e 128, nós vamos meditar aqui no Salmo 127. Irmãos, há sempre uma briga, uma discussão muito grande, estudos e mais estudos, porque atribui-se a Salomão alguns escritos, mas aí os estudiosos vêm dizendo, mas aí começou a ser escrito 500 anos depois e tal, mas os copistas, eles reproduziam aquilo que era passado oralmente. Então, o Salmo 72 e o Salmo 127, eles são de autoria
a autoria é atribuída a Salomão. O Salmo 72 consta lá no final. E este é o último salmo de Davi, ou encerra-se aqui o salmo de Davi, mas a tradução diz lá, na verdade, oração de Davi. Então, creem que Salomão registrou a oração do seu pai Davi por ele, porque a oração ali é pelo ministério do rei que iria assumir. E o Salmo 127, aí atribuído a Salomão, era usado como cântico de romagem, sabe? Quando o povo ia subindo a escadaria, nos momentos culticos e rituais, esse salmo era repetido e celebrado. É de autoria de Salomão também, está ligado a Salomão, os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas é interessante que no Salmo 127 que nós temos hoje aí, você fechou a Bíblia, abra novamente, é bem contextualizado com a nossa situação. O que é que ele fala aí? Ele fala de casa própria, ele fala de segurança e ele fala de família. Você vê esses temas sempre sendo abordados, a cada campanha política que tem, sempre vem alguém dizendo, agora vai, vote em mim, porque eu vou dar casa própria, eu vou resolver o problema da segurança, e eu vou fazer com que as famílias tenham mais qualidade de vida. Aqui está Salomão tratando deste assunto. Ele teve riquezas, o rei mais rico, mais sábio. Salomão assumiu um compromisso com o Senhor, pediu sabedoria e conhecimento, e enquanto foi obediente ao Senhor, ele foi abençoado. Desviou-se, é verdade, a Bíblia não esconde as fraquezas dos homens do passado, não é? Mas cremos que ele arrependeu-se depois, principalmente aquilo que nós lemos em Eclesiastes. Mas uma coisa é certa para Salomão, e ele deixa bem claro, se não for o Senhor o centro das nossas vidas, tudo será em vão. O Senhor Jesus disse que até mesmo o lírio está mais cuidado do que o rei Salomão, porque é o cuidado de Deus que faz toda a diferença. Por isso eu quero meditar nesta manhã, olhando para esse texto aí, sobre esse tema, usufruindo das bênçãos na família. E, em primeiro lugar, olha aí comigo o versículo 1. Nós podemos usufruir das bênçãos na família, desfrutando aí da segurança na proteção de Deus. O salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se tem alguém que poderia falar com segurança de edificação, Salomão. Davi sonhou e desejou construir o templo, mas Deus agradou-se de que Salomão construísse o templo, e ele também construiu o palácio, 13 anos construindo o palácio, com toda a riqueza, chamou a atenção de reis da época, uma projeção magistral, uma construção muito bem consolidada, mas ele deixa bem claro, olha, se Deus não estiver com a mão no negócio, então tudo será em vão. Ele consagrou o templo, consagrou a casa ao Senhor, e aqui nós temos uma linguagem figurada, esse termo casa aqui é simbolismo para a família. Então, na verdade, ele está dizendo, olha, se Deus não estiver na direção das nossas vidas, como família, todos os nossos esforços serão em vão. Não haverá nenhum alvo proposto, seguro, que seja alcançado, se Deus não estiver na condução do lar, se Deus não estiver como centro na vida daqueles que professam a sua fé, que dizem que Ele é Deus, mas precisa ser vivido de uma forma profundamente compromissada. E ele continua dizendo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e aqui ele está falando como um rei estrategista, porque Israel era guardada pelos seus soldados, um exército fortemente armado, a segurança estava ali, mas ele está dizendo, essa estratégia toda vai falhar se Deus não estiver com seus anjos guardando a cidade. E a linguagem simbólica da cidade aqui é para a própria vida. Irmãos, eu não sei aqui quantos conhecem a casa do nosso irmão Diácono Flávio e nossa irmã Carla. É uma casa bonita, né? Primeira vez que fui lá, Carla, dá a impressão que é uma fortaleza, né? Portão e cerca elétrica e câmera, toda a segurança. Quando é agora, hoje de manhã, ela vem agradecer a Deus e dizer a mim, e desse modo eu testemunho diante da igreja, né? Pois não é que meteram bala no portão da casa dos irmãos?
uma coisa lá, uma tentativa de assalto, eles não estavam em casa, daqui a pouco chega. Irmãos, se Deus não estiver guardando aquela casa, toda aquela estrutura pode falhar, mas os irmãos confiam no Senhor. Outros irmãos mais simples, que têm casas mais simples, vidas mais simples, também têm sido muitas vezes abordados à mão do Senhor. Você não precisa brigar, reagir diante de um assalto, por exemplo. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia a qualquer coisa nesse momento. O que eu estou dizendo é, confie no Senhor. Não vá brigar pelo material, perder a vida porque está guardando uma coisa, tentando defender alguma coisa. O salmista, o Salomão, nesse momento aqui, está nos levando a uma visão de confiança total no Senhor. Este verso mostra que tudo será em vão, os nossos esforços serão totalmente limitados, são limitados, por isso não pode nos levar a uma defesa completa. Mesmo que nós tenhamos, irmãos, todos os recursos. Eu tenho uma querida família lá em Maringá, e eles montaram uma empresa. A empresa de quê? De segurança. Equipamentos de primeira ordem de segurança. Sabe o que aconteceu? A loja foi assaltada. Entraram lá e levaram equipamentos. Irmãos, eu não estou dizendo que você não deva equipar a sua casa, que você não deva investir na sua família, mas o que nós estamos olhando aqui para a palavra de Deus nesta manhã é que nós devemos colocar as nossas famílias nas mãos do Senhor, desfrutando da segurança, na proteção que somente Ele pode dar. É por isso que nós precisamos investir na oração. Ontem nós tivemos uma tarde de clamor aqui, irmãos, famílias, vamos acordar. Havia um grupo bom aqui, mas é para a gente sair do auditório e vir para o templo. Nós temos os nossos cultos de oração, os momentos de intercessão, é para a igreja, as famílias investirem, orando, clamando, intercedendo, colocando os nossos casamentos, os nossos filhos diante do Senhor. Sabe por quê? O mundo é mau, ele ataca o tempo todo, e nós precisamos realmente desta confiança no Senhor. É Deus quem vai construir a edificação do meu lar, quem vai garantir a segurança dessa estrutura. É Deus quem vai nos guardar como família. É Deus quem vai estar adiante de nós, porque o seu Filho já vive dentro de nós, e a ação e a presença do Espírito Santo está no controle da nossa mente e do nosso coração. Veja aí, Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15. Tiago 4, 13 a 15. Atendei agora vós, que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Agora vamos nos lembrar aqui do ensino que é sempre repetido pelo pastor Otoniel quando ele tem oportunidade, seja na conversa individual, seja como igreja. Olha o ensino que o servo de Deus sempre nos lembra, é o ensino que está aí em Tiago. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Irmãos, estamos falhando muitas vezes, sabe, porque não é o pai ou a mãe que está no controle de todas as coisas, que vão definir sozinhos aquilo que deve ser feito e desenvolvido na família. Os pais são instrumentos nas mãos de Deus, mas não podem agir ou querer que os seus filhos e a família andem em uma certa direção de acordo com os seus próprios pensamentos. Deus precisa estar no controle. Não é o pastor, não é a igreja, não é a doutrina, única e exclusivamente na base do conhecimento humano, que vai definir a caminhada de segurança para nós. É a palavra de Deus. A palavra diz: o Senhor é quem vai edificar. O Senhor é quem vai guardar, vai livrar dos perigos, e Ele vai fazer isso trabalhando nas nossas vidas, através da sua palavra. São os princípios do reino de Deus no nosso coração. Irmãos, estamos em dias maus, nossas famílias têm sido atacadas por todos os lados, há costumes e há modernismos e outras coisas mais, que têm se infiltrado aos poucos, e têm enganado alguns de nós. É o Senhor, através da ação do Espírito Santo, que vai definir sobre a nossa vida de santidade, sobre a nossa vida de compromisso para com Ele.
É o Senhor, através da ação do Espírito Santo, nos dando aí o ensinamento dos princípios da palavra de Deus, que vai nos mostrar como vencer o pecado, identificando o pecado, que cada vez mais tem sido relativizado nos dias de hoje. Nossa meninada está aprendendo isso nas escolas. Irmãos, há uma luta muito grande hoje, vocês têm visto, a própria lei tem sido usada para tentar modificar aquilo que Deus criou para nós como estrutura da família. Precisamos da proteção do Senhor. Quantos se lançam à discussão como casal, como cônjuge, nos conflitos? Quantos pais estão em guerra, em atrito com os filhos, quando, na verdade, o primeiro passo a ser dado deveria ser o passo de oração? Reunir à volta do Senhor, buscar a solução para os conflitos, porque nada poderá assegurar um casamento, nada poderá manter o filho, a filha no caminho, senão a mão poderosa de Deus. E a palavra até diz, e mesmo que alguns desses filhos se desviem, por causa desse tempo de fidelidade, vai voltar para o caminho do Senhor, porque os pais acreditaram na centralidade de suas vidas, totalmente submissos à segurança que Deus nos dá. Mas é preciso viver essa palavra. Sabe, irmãos, é preciso viver. Quantos homens não têm vivido o papel de sacerdote do lar, responsáveis pela vida espiritual da sua esposa e dos seus filhos? Quantas vidas têm se perdido no sentido de que estão na igreja, pertencem a uma religião, mas não têm vivido de fato aquilo que recebe da palavra de Deus. Eu já usei esse texto, vou voltar a ele para continuar com o sermão, mas abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Nem vou ministrar, nem vou, porque já está claro aí. Você quer realmente que a sua família esteja segura na proteção de Deus? Então construa do modo certo. E qual é o modo certo de construir? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Podemos evitar isto, irmãos, esta derrota, usufruindo das bênçãos na família, estando sob a segurança da proteção de Deus. Em segundo lugar, olhe comigo aí o versículo 2 agora, do capítulo 127. Nós podemos usufruir das bênçãos na família, quando a nossa confiança está totalmente na providência divina. Veja aí comigo o versículo 12. É interessante que aqui o salmista, seja Salomão, ele está nos faz lembrar aquilo que foi resultado da queda. Salomão não se refere aqui aos escravos, porque os escravos, eles não tinham vida própria. E Salomão sabe disso porque havia escravos aqui. Então o escravo trabalhava numa jornada de dia inteiro, depois tinha o seu tempo para dormir e descansar, depois retomava. Aqui Salomão está se referindo àqueles que tinham escravos, possivelmente ou naturalmente a reis, porque na história de Israel, muitos reis se perderam justamente por causa da ganância e da ambição. O que Salomão está dizendo aqui é que homens e mulheres se matam de trabalhar, se sacrificam em busca do material e não podem ter uma noite de repouso, de tranquilidade. Trabalham demais, todas as suas energias estão voltadas para isso, e hoje tem até uma doença diagnosticada como workaholic, não é isso? É a mania de trabalhar, é a doença pelo trabalho.
Uma vez alguns anos atrás, acompanhando um casal com alguns conflitos na família, não conseguiam resolver, não conseguiam progredir e caminhar no que diz respeito aos conflitos que tinham. E aí, então, na avaliação pastoral, no aconselhamento, quando colocaram no papel, ficou claro que uma das dificuldades era porque o homem trabalhava 14 horas por dia, intensamente, para manter a casa, para manter a empresa. E, na verdade, o relacionamento, o diálogo, a comunicação, o amor, a intimidade, o carinho para com a esposa, o tempo para com os filhos, estavam tudo ficando para trás, quando, na verdade, tudo aquilo que estava sendo construído iria ficar para quem? De modo algum aqui nós podemos entender que o salmista está falando contra o trabalho. Ele não está falando contra o trabalho aqui. O que ele está aqui denunciando é algo que se instalou com a queda. Deus criou Adão e Eva, os abençoou, e aí então eles deviam administrar, e o que nós temos ali é que nós fomos criados para trabalhar, mas não trabalhar de uma forma exaustiva, de uma forma como se fôssemos escravos do trabalho. Eles tinham o tempo de trabalhar, tinham o tempo de descansar, tinham o tempo de comunhão com Deus. Deus estava com ele. Depois da queda, que o trabalho se tornou penoso, porque o homem precisa ir para a terra, ele precisa tombar a terra, ele precisa cultivar a terra para colocar ali sementes que dê plantação e produzam alimentos, por exemplo, mas não precisa fazer nada com relação às pragas, porque as pragas crescem o tempo todo, resultado do pecado. O que a palavra de Deus tem para nós nesta manhã aqui é que nós não podemos inverter as nossas prioridades e nos lançarmos ao material, nos esquecendo de que Deus está no controle das nossas vidas e tem nos dado um dia de 24 horas justamente para administrarmos de uma forma equilibrada, para que haja tempo para cada uma dessas coisas. Mas ele continua dizendo: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. De modo algum. Ele está dizendo aqui que nós não devemos trabalhar, sabe? Vamos dormir, descansar, região de praia, vamos ficar na praia, vamos ficar na rede. Sabe por quê? Não adianta correr atrás do ouro. Deus vai nos abençoar. De uma certa forma, alguns convertidos lá em Tessalônica pensaram assim. Por isso o apóstolo Paulo diz: olha, aquele que não trabalha, também não vai comer. Ele diz que ele trabalhou, os apóstolos trabalhavam assim, de uma forma com afinco. Por quê? Porque não queriam ser peso para outros. O que o salmista está dizendo aqui é que enquanto nós estamos descansando, eu estou dizendo nós, porque eu estou confiando aí que a minha vida vai estar somada à sua e que nós vamos ser obedientes. Vamos lá? Vamos tratar assim? O que ele está dizendo aqui é que nós trabalhamos, como o Senhor Jesus diz, enquanto é dia, vamos arregaçar as mangas, vamos desprender toda a nossa energia, vamos trabalhar, vamos produzir. Aqueles que são patrões no comando da sua empresa, com justiça, com honestidade, aqueles que são empregados sem gazetearem, sem enganarem, trabalhando, produzindo, porque é assim que funciona uma sociedade que quer ser abençoada, é com trabalho. Eu não posso não trabalhar e querer o que é do outro. Isto se chama pecado e crime. Isso não tem nada a ver com princípios do reino de Deus. Trabalhar, produzir, sendo patrão de uma forma justa ou sendo empregado, produzindo e fazendo com que a sociedade seja mais amparada através do trabalho honesto. Mas o que ele está dizendo aqui: vamos dormir e vamos descansar, porque enquanto nós estamos dormindo, Deus está abençoando o resultado e o fruto do nosso trabalho. O salmo seguinte, que é o Salmo 128, aí para alguns aí é de autoria anônima ainda, mas é interessante que ele vem logo depois aí do salmo no qual nós estamos meditando. Veja aí o Salmo 128. É uma celebração, irmãos, também era um cântico de ramagem. O povo ia adorando a Deus, servindo a Deus e cantando esses salmos. Cantava o Salmo 127, no qual nós estamos meditando, e cantava também o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Irmãos, que celebração ao trabalho abençoado e à confiança em Deus. A crença, realmente, a convicção de que nós estamos debaixo da providência de Deus. É Ele quem vai providenciar. É Ele quem vai cuidar de nós. Este versículo fala daqueles que veem em Deus realmente a solução para todas as coisas, mas antes de ser a solução, veem em Deus o dono de nossas vidas. A Ele pertencem todas as coisas. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é pouco. Precisamos ter essa visão de prioridade, de nos lançarmos ao trabalho, não escravizados, mas de uma forma equilibrada. Mas veja aí Mateus 6,33, sem ansiedade. Porque aqueles que trabalham demais, dormem tarde e ficam totalmente preocupados e muitas vezes perdem o sono, estão vivendo aquilo que é conhecido como cultivo da ansiedade. E nós somos chamados a colocarmos as nossas ansiedades aos pés do Senhor. Então vamos trabalhar, vamos confiar em Deus, mas vamos buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas é tudo aquilo que faz parte da vida, vos serão acrescentadas. Irmãos, nós podemos usufruir das bênçãos de Deus. Podemos usufruir vivendo na segurança da proteção de Deus. Podemos usufruir dessas bênçãos confiando na providência de Deus. E olhe finalmente comigo aí para os versículos 3 a 5 do Salmo 127. Nós usufruímos das bênçãos do Senhor, crendo que a nossa posteridade vai honrar a Deus. Posteridade honrando ao Senhor. Irmãos, aqui há uma coisa que, novamente, eu digo, contextualizada à nossa realidade. Ele diz aí que os filhos são herança do Senhor. Irmãos, como isso tem sido questionado hoje? Nós temos experiências aí de governos que limitam o número de filhos. É um crime contra a vida. E nós temos isso vindo para a nossa sociedade, e infelizmente vindo para o meio da igreja evangélica, com alguns tendo medo de ter filhos, por causa da carestia, por causa da economia, por causa do futuro incerto. Irmãos, quem é que tem segurança de futuro? O que a palavra está dizendo aqui, que os filhos são bênção de Deus. E para aqueles que geram biologicamente, aquilo que acontece no útero da mulher, no ventre, é o resultado desse galardão que Deus nos dá. Essa é uma palavra que alcança até mesmo os casais que têm possibilidade, têm problemas para gerar filhos, porque não é necessário ser pai, aliás, não é possível ser pai e mãe somente através do biológico. Há adoção para isso. Aqui está envolvido esta visão. Se recebem os filhos como herança, cuidam desses filhos, entendendo que é Deus quem abençoou essa estrutura. Irmãos, não é a maioria das mulheres que dá à luz, não. É só as mulheres. Isso é bíblico. Foi Deus quem criou assim. Qualquer outro caminho é um caminho de maldição, tentando perverter a ordem natural das coisas. O instrumento para desenvolver a vida é o encontro entre um homem e uma mulher abençoados por Deus desde o início. Veja aí Gênesis capítulo 1, versículos 27 a 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa é a estrutura que Deus criou. Se nós queremos ter as bênçãos de Deus sobre a nossa família, devemos orar, tanto aqueles que já têm aí os filhos e netos e bisnetos, mas devemos orar pela geração que vai se desenvolvendo, porque essa geração tem sido alcançada por mentiras e coisas que têm sido trazidas para o nosso meio, como se fossem coisas novas e que vão mudar o futuro da humanidade. Vai mudar sim, irmãos. Vai mudar para um futuro sombrio, se não entendermos que Deus é quem abençoou essa estrutura.
criou o homem e a mulher para que eles pudessem desenvolver e tomar conta de toda a terra através da criação dos filhos para administrar tudo isso que Deus criou. É da família. E nós vamos fazer isso de uma forma abençoada, se realmente colocarmos esta geração que está procedendo de nós aos pés do Senhor. Ler a Bíblia, ensinar a Bíblia desde pequenino, conviver, testemunhar. Os nossos filhinhos precisam ver os pais, o papai e a mamãe, orando diante de Deus, confiando em Deus. Mas o salmista continua dizendo, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Irmãos, é uma linguagem bem conhecida daquele tempo. Era usada para caça, para subsistência, ou era usada nas guerras também, para ataque ou defesa. A visão que ele tem aqui é que os filhos funcionam realmente, aliás, as flechas funcionam aí como simbologia colocada para a família. Os pais criam os filhos para atirá-los em direção a alvos propósitos de uma forma segura. Irmãos, nós criamos os nossos filhos para viverem as suas vidas. Há pais superprotetores que cercam os filhos, e até hoje eu vejo alguns pais com filhos adultos dizendo, as nossas crianças, as minhas crianças, de vez em quando eu fico confuso, entendendo que um casal maduro tem um filho novo, tem um bebê em casa. Os filhos devem ser preparados para viverem neste mundo tenebroso, com os princípios que vão receber dentro dos seus lares, preparados para enfrentar um mundo que é mau. Enviados ao mundo, assim como Jesus diz, enviados como ovelhas que são enviadas para o meio dos lobos, mas têm a proteção de Deus, vivem os princípios da segurança de Deus. A sua própria profissão é desenvolvida sob a ótica de como é que eu posso servir e vou servir a Deus através da minha profissão. E ele continua dizendo que feliz é o homem que faz como guerreiro que enche de flechas a sua aljava. A aljava é um coldre, é uma sacola onde era colocado as flechas. Eu estava vendo aí uma certa marca que é vendida hoje, de aljava, que tem a capacidade de ter até 20 flechas, para o arco e flecha esportivo, não é? E que a gente encontra aí alguns que que se destacam nisso. Então, ele faz uma comparação, sabe? Aquele que tem a sua aljava cheia de flechas, ele está preparado, tanto para a sua subsistência, para caçar, como também para se defender nos momentos de guerra. E o número de flechas aí, alguns precisam entre 5 e 20, na verdade, nós não temos uma segurança disso, mas a ideia aqui é dizer, olha, a família será bem-aventurada, porque os filhos que nascem dessa forma, abençoados por Deus, vão defender a família. Como é que vai defender a família, irmãos? Se forem preparados pelos seus pais. 1 filho, 2 filhos, 5 filhos, 13 filhos. Cadê nossa irmã Terezinha? Não é? Não importa, biológica ou adotado, o que a palavra de Deus aqui diz é que é bem-aventurado aquele que cuida e desenvolve a vida dos seus filhos à luz da palavra e da proteção de Deus, para que possam estar preparados em todo e qualquer momento. Irmãos, mas para que os filhos estejam assim, é necessário que a família seja equilibrada, obediente. Eu vou voltar novamente, vou encerrar voltando ao início, obediente à palavra de Deus. Irmãos, famílias que estão longe da palavra, a Bíblia só é usada no domingo quando vem à igreja. A Bíblia não é lida e meditada e celebrada durante a semana. É por isso, então, que hoje há uma confusão sobre o papel do esposo, o papel do pai. É por isso que hoje, cada vez mais, se pensa em machismo e feminismo. Na casa que é dominada pelos princípios da palavra de Deus, não há machismo e não há feminismo. A ação do Espírito Santo na mente e no coração de homens e mulheres que ouvem e praticam a palavra de Deus. E o resultado disso é a posteridade, são gerações que continuam servindo ao Senhor
com o mesmo amor que viram no seu vovô, na sua vovó, no seu papai, na sua mamãe. Alguns não têm essa estrutura, estão conosco aqui, são jovens, únicos na sua casa, convertidos, não têm essa estrutura, mas você pode orar pelos seus pais, para que sejam alcançados pela salvação em Cristo Jesus, e você vai fazer isso testemunhando, porque um filho rebelde, desobediente em casa, não passa nenhum testemunho de transformação de vida. Você pode alcançar a vida, o coração dos seus pais, através do seu testemunho. Mas pais, nós também, nós que sofremos muitas vezes com relação aos nossos filhos, alguns que se rebelam, que se desviam, que esfriam na fé, o nosso trabalho continua sendo joelho no chão, oração, com temor, com clamor diante de Deus, para que Deus alcance os nossos filhos com a salvação, porque nós não criamos filhos e filhas para o inferno. Mas é preciso viver de uma forma equilibrada. Veja aí o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 18 a 21. Irmãos, quando nós lemos um texto como este, e que é um resumo de Efésios 5, nós devemos comparar as nossas vidas com aquilo que a Bíblia requer de cada um de nós, e vermos onde é que nós estamos desobedecendo, para voltarmos aos caminhos do Senhor, e fazermos aquilo que agrada ao seu coração. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não a trateis asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Faltou alguma área da estrutura da família aí, irmãos? Faltou alguma? Como a palavra de Deus é maravilhosa. Ela fala ao coração de cada um dos membros da família. A falta de equilíbrio na vida familiar é que vai, na verdade, pode, na verdade, levar ao desastre. É a casa construída na areia. Mas a visão de obediência, sabe? Pegar uma outra sugestão que eu dou aqui, pega esse texto. Esse texto é um resumo dos ensinos do apóstolo Paulo sobre família. Mas pega esse texto, sente com a sua família, em nome de Jesus. Até os mais velhos, quem é avô, quem é avó, sente-se e ministre esta estrutura que foi criada por Deus para ser vivida deste modo, para experimentarmos bênçãos sobre a vida das nossas famílias. Irmãos, famílias abençoadas é que vão formar uma igreja abençoada. E uma igreja abençoada é que vai fazer diferença na sociedade. Eu quero encerrar pedindo aos irmãos que se lembrem aí do texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Vocês se lembram do momento de tensão? Está chegando aí já o fim do ministério de Josué, povo de Deus desobedecendo, muitas vezes indo atrás de outros deuses, sabe, queriam fazer como os povos pagãos à volta, para obterem sucesso nas suas lavouras e outras coisas mais. Uma mistura, sabe, servir a Deus em alguns momentos, mas servir a outros deuses em outros momentos, de acordo com o interesse, e por trás disso o inimigo manipulando e levando por caminhos tortuosos. E então nós lemos essas palavras de Josué: mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem vai a vez de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, vamos colocar os nossos lares diante do Senhor. Usufrua das bênçãos de Deus, buscando a sua proteção sobre a sua família. Faça isso com oração. Faça isso desenvolvendo a fé no coração das gerações que estão procedendo de nós. Usufrua das bênçãos da família, na nossa família, confiando na providência divina. Vamos abrir a palavra, vamos ler essa palavra, vamos ensinar como Deus sempre é o Deus presente e jamais abandona aqueles que o amam e o temem. Vamos usufruir das bênçãos na nossa família,
colocando a nossa posteridade para honrar o Senhor. E é preciso, então, assim, assumir um compromisso. Quero orar por sua família no encerramento desse culto aqui, agora, nesse momento. Vou pedir a você que fique em pé, mas leia, contextualizar. Dá para projetar aí, gente? Dá para vocês lerem? Eu contextualizei aí a nossa realidade. E eu gostaria que nós lêssemos isso aqui como igreja, lá em casa agora também está projetado, que os irmãos em casa pudessem ler. É uma postura, irmãos. É o levantar-se diante de Deus em zelo por aquilo que é a sua palavra. Um dos irmãos estava dizendo que no domingo passado, quando eu disse assim, agora nós temos a Bíblia inclusiva. Então alguém disse, graças a Deus, glória a Deus. E quem estava do lado, espera um pouquinho, deixa o pastor explicar. Porque a Bíblia inclusiva é uma armadilha, é uma Bíblia deturpada. Tiraram ali os ensinos e tudo aquilo que fala sobre qualquer outro ensino que não seja homem e mulher criado por Deus. Tiraram tudo isso dessa Bíblia para satisfazer a comichão nos ouvidos daqueles que não aceitam a natureza criada por Deus. Cuidado com a Bíblia que você tem aí. Nós cremos na inerrância da palavra de Deus, como ela foi soprada pelo Espírito Santo, no momento que inspirou os escritores sagrados. Mas nós precisamos tomar cuidado com as versões, com as traduções, principalmente porque nos dias de hoje a Bíblia tem sido desvirtuada e é o modus operandi do diabo sempre foi perverter a palavra. Adão e Eva, foi assim que Deus disse. Não é para comer de nenhuma dos frutos. Deus não havia dito assim. Adão caiu, Eva caíram, porque ouviram mais a criatura do que o Criador. O diabo chega para Jesus e tenta a mesma coisa, mas não é assim que está escrito. E o Senhor Jesus, de uma forma firme, diz, assim é que está escrito. Levantemos, irmãos, com a palavra de Deus nas nossas mãos, para que as nossas famílias sejam protegidas pelo Senhor, construindo os seus valores, de acordo com os princípios desta palavra, sem ter medo de reação de parente, de mídia, de politicamente correto e outras coisas mais. Levantemos a palavra de Deus, para sermos protegidos por Ele, vivendo os princípios desta palavra. Vamos ler juntos? Nos levantamos diante de toda uma geração agora. Nos levantamos diante de tantas coisas que estão sendo ensinadas. Há poucos dias aí saiu a história de um pastor que engravidou uma moça e aí mandou abortar e assassinaram e jogaram. Falso pastor, falsos crentes, falsos ensinos, tem confundido a cabeça de Deus. Por que a mídia não explica quem é o vigarista que organizou, que fundou uma Santa Biboca a mais e começou ali um trabalho de exploração da fé? Por que não fazem? Porque querem atacar o povo evangélico. Generaliza. Não sabe que um pastor de uma igreja compromissada é aquele que responde ao chamado na vocação, passa por exames numa igreja local, vai para a liderança regional, vai para um seminário, estuda anos numa faculdade de teologia, passa novamente pelo exame, tem que produzir, tem que conhecer o hebraico, o grego, tem que apurar no que diz respeito à interpretação da palavra de Deus, tem que dar testemunho de vida. Esse é o pastor. Generalizam com alguns que colocam a mão na própria cabeça, viram pastor de uma hora para outra, e você às vezes fica acuado. Levante-se diante dessa geração, como Josué se levantou um dia, e fale comigo agora. Eu quero ouvir a igreja lendo, aqueles que conseguem ler agora aí. Conseguem ler? Estão conseguindo ler? Está no fundo bom a letra? Então vamos ler juntos. Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Não estou ouvindo a igreja, vamos começar de novo? Vamos lá? Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos falsos ensinos que desvirtuam cada vez mais a palavra de Deus, ou aos modismos mundanos cada vez mais difundidos em nosso meio, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus amado, ouça a nossa oração agora, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero pedir, Senhor, que Tu apliques ao nosso coração as verdades santas, tira o medo, a timidez, o constrangimento, para que possamos responder em toda e qualquer situação a razão da nossa fé. A esperança que nós temos, Senhor, em Cristo Jesus, Teu Filho. O retorno dele que aquece e que alimenta a igreja, lembrando que esses dias são dias maus.
Nós vamos viver assim mesmo, Senhor, debaixo de perseguição, diretamente, com morte, com tortura, como em alguns lugares está acontecendo, ou de uma forma totalmente sutil, como acontece no nosso meio, através de leis humanas, através de comportamentos e de ideologias que querem prejudicar cada vez mais a estrutura que o Senhor criou. Dá-nos coragem, Deus, não para ficarmos discutindo e batendo boca, Deus, medindo conhecimento, mas dá-nos coragem de vivermos este evangelho. O homem no papel de homem, a mulher no papel de mulher, os filhos em obediência a tudo aos seus pais, e os pais tratando os filhos de uma forma santa e irrepreensível. Dá-nos essa bênção como igreja, Senhor. Prepara-nos agora para o momento da escola dominical. Quero louvar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos professores que vão lecionar nesse momento. Abra a mente e o coração de cada aluno, Deus, voltando ao interesse para o que vai ser lecionado agora. Mas, Deus, leva-nos a viver de uma forma prática, no nosso dia a dia, aquilo que nós temos aprendido da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos voltar. Vamos para as nossas classes agora. E não se esqueça, culto às 18 horas. Venha e além de vir, traga visitantes. A sala de casal hoje está com o nosso irmão Luiz Carlos. Você é o nosso convidado. Deus abençoe.